gostem, peço ajuda aos universitários se for o caso. Eu sou apenas uma principiante. Trabalho com a equipe de quinta-feira já há 3 anos e nós estamos trazendo alguns casos que já são descritos, já são bem conhecidos e que nos foram transmitidos por André Luiz, alguns casos que foram apresentados em congressos anteriormente, e se der tempo, eu espero que sim. Hoje eu peguei um trânsito violento, eu saí 15 para as 6, mas cheguei. Eu gostaria de apresentar casos que a gente acompanhou aqui, desde que começamos o trabalho, que eu acho que seriam coisas mais próximas a nós do que os casos que são contados em literatura. Mas, vamos lá. Bom, vamos lá. Acho que o Maida deve ter contado que, na verdade, os estudos, a intenção maior é para que a gente tenha o reforço de que a gente tem uma espiritualidade toda por cima de nós, olhando por nós, e que, na verdade, nada acontece sem que essa espiritualidade esteja conosco. Então, é a atuação dos encarnados e também a atuação de nós mesmos e o quanto nós podemos também sermos ideais no atendimento dessas pessoas a partir do estudo dos casos que a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente tem um caso que foi descrito por um colega médico, que é o senhor Dr. Indoval Heinrich. Ele apresentou no MEDNESP de 1995, ele é um ortopedista, médico do trabalho, e ele fala de um jovem, do sexo masculino, de 15 anos, que nasceu em 1980 em Vila Velha. Esse colega, ele era presidente da AME do Espírito Santo naquela ocasião. O histórico dessa criança foi que, ao nascer, no 4º dia de nascimento, ele internou com aumento do volume abdominal, vomitando sem parar, e foi feito um diagnóstico de agenesia parcial do intestino. Não sei se alguém sabe o que é agenesia. É uma falta de uma partezinha do intestino. Com isso, ele teve uma obstrução intestinal, ele teve que ressecar esse pedacinho de intestino e ele teve alta em 15 dias com uma boa evolução. Só que aos 13 anos de idade, ele voltou novamente a ter queixas do ponto de vista intestinal e procurou, então, nessa data aqui, em fevereiro de 93, novamente no hospital, com dores abdominais, e no caso, ele tinha como se fossem umas cicatrizes, que a gente chama de aderências, de bridas, e que faziam com que o intestino se inoculasse em torno do outro, fazendo com que ele não parasse de vomitar e tendo distensão abdominal. Ele teve que ser reoperado para desfazer essas bridas, para desfazer essas aderências, só que houve, nesse inteirinho, uma obstrução do intestino, o intestino caiu fezes para a cavidade abdominal, ele começou a ter um processo infeccioso gravíssimo e ele teve que ser submetido a várias cirurgias neste período de tempo aqui para lavagem dessa cavidade abdominal, E até que ele teve que ressecar uma boa parte desse intestino, além do que ele já tinha retirado, porque houve uma necrose, uma destruição de toda essa parte do intestino. Com isso, jogado na corrente sanguínea uma grande quantidade de bactérias que produziram uma infecção generalizada. Esse rapaz ficou com uma septicemia e, apesar do tratamento, ele teve uma infecção por uma bactéria bastante grave, que é o Staphylococcus, e ele foi obrigado, além de retirar essa parte do intestino, ele não conseguiu fazer a reconstrução. Ele teve que ficar com aquela bolsinha, evacuando através dessa bolsinha e com infecção. E nisso ele ficou internado por 7 meses, chegando ao ponto de que não tinha mais o que se fazer, disseram que todos os tipos de antibióticos já tinham sido utilizados, a criança não melhorava e foi desenganado pela medicina. Então os familiares pediram para a equipe médica do hospital se eles se importariam, se eles tivessem uma opinião, se eles pudessem levar alguma ajuda através desse grupo espírita Hernandotidos que o colega, junto com a AME do Espírito Santo, frequentava. E ele teve, então,
um diagnóstico nesse grupo, na AME Espírito Santo, de que estava realmente muito grave e desenganado. E foi orientado que ele recebesse tratamento de passes com o consentimento da equipe médica, que ele ingerisse água fluidificada, e essas reuniões que ele descreve aqui de desobsessão foram feitas dentro da AME Espírito Santo e dentro do grupo de germanclotidos, não foram até o paciente, tá? E foi orientada a família que ela também procurasse e frequentasse o centro. E aí nós tivemos uma orientação a partir dos mentores espirituais da casa, qual era o passado dessa criança. Então, era um jovem que tinha sido traficante de escravos, né, no Brasil, em navios negreiros, e ele deixava os escravos morrerem de fome e de sede nos porões do navio, né? E, na verdade, desde o processo dele de embriogênese, o próprio perispírito causou aquela lesão que não tinha aquele funcionamento de partezinha do intestino. E modelou, então ele já veio com esta prova, né, proveniente dessa situação que ele viveu, só que no processo atual, os próprios irmãos obsessores, eles atuavam a nível do plexo gástrico, não a nível do plexo intestinal. Eles não permitiam que ele absorvesse os alimentos e eles não permitiam que os antibióticos fizessem efeito. Tá? Bom, a partir, né, de todo esse tratamento, simplesmente em 15 dias, essa criança recebeu alta. É bem interessante. Então, isso foi no início de agosto. No dia 23 de agosto ele teve alta. Depois de 15 dias a partir do início do tratamento, ele foi reoperado no dia 1º de dezembro, foi reconstruído o trânsito intestinal dele, tiraram a ileostomia, e ele recebeu alta no dia 9 de dezembro e ele continuou frequentando a casa espírita. Aqui fica claro a atuação e que a fisiopatogênese da doença, pelo menos nesse momento, era causada pelos irmãos obsessores. Mas o que a gente nota aí é que havia o próprio paciente, ele estava em contato com esses obsessores e deixando que estes atuassem sobre ele. E, na verdade, à medida em que foi instituído tanto o tratamento com ele, houve também um envolvimento espiritual com os obsessores para que eles pudessem se separar e para que pudessem deixar o irmão seguir o caminho dele. E alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, esse é um outro caso. Esse já foi descrito por André Luiz no capítulo 10, em Ação e Reação. É um caso também bastante interessante, porque é sobre uma paciente que ela era tutelada da Mansão da Paz, que faz parte, ele é do nosso lar, né? Ele é um lugar de tratamento na cidade do nosso lar. E quem foi o responsável nesse caso para o atendimento a essa senhora foi o Silas. E quem vai contar todo o caso aqui pra gente, junto com o André Luiz, é o Silas. E o que acontece? Essa senhora estava em trabalho de parto muito difícil, estava no hospital e os médicos já tinham tentado de todas as maneiras tratá-la para que ela tivesse um parto normal, só que foi indicado uma cesariana. Nesse momento, eles conversam de que houve uma atuação, houve um chamado. Silas, você tem que ir lá fazer alguma coisa porque não pode ocorrer a cesariana nessa senhora, tá? Então, o que foi dito? Que a cesariana seria desastrosa porque ela deveria ter, além do que ela estaria recebendo, mais 3 filhos. Ela teria que ter, no total, 5 filhos. Então, uma cesariana poderia ser um empecilho para que ela pudesse ter esses outros filhos. Qual que é a história dessa senhora? No começo do século XX, ela chegou à mansão da Paz e ela tinha um extremo desequilíbrio mental, então Silas a conheceu dessa maneira. E após um período de reequilíbrio, ela tinha que reencarnar. Então, o que foi feito com ela na mansão? Uma sessão de hipnose. Na verdade, essas sessões que eles falam, que eles escrevem, são para que ela pudesse rememorar de alguma maneira situações que a colocaram nesse desequilíbrio, para que ela pudesse projetar a próxima reencarnação dela.
Só que nem sempre nessas sessões tudo é revelado, porque o indivíduo nem sempre está em condições de ter a situação completa do que aconteceu com ele. Então são trechos de vidas passadas que ela teve o conhecimento e a partir daí ela conseguiu resolver o que ela ia fazer, como ela iria trabalhar para que ela pudesse se reabilitar espiritualmente. E aí ela teve o conhecimento de que ela nasceu no século XV, no reinado de Joana II, foi entre 1415 e 1435. Ela foi uma dama da corte, muito frívola e consequente, casou-se, mas ela tinha amantes, um dos seus amantes matou o seu marido. Ela era viúva, tinha bastante bens, ela tinha grande estima da rainha, porque a própria rainha casou-se com a ajuda dela. E nisso ela se entregou a diversos prazeres e teve vários amantes, destruiu vários casamentos, vários lares e teve a raiva e a revolta de muitas senhoras daquela época, né? E quando ela desencarnou, é descrito que ela ficou durante aproximadamente 100 anos nas trevas. Então, né, e que ela reencarnou nesses períodos. Só que ela simplesmente era como se fosse assim, ela vinha e voltava, continuando assim, realmente, como se fosse um estado de torpor, de sonolência, como se ela não enxergasse aquilo que realmente estava acontecendo em volta dela. E então ela continuava, Silas fala, ela continuava ligada às sombras, né? Apesar de tudo. E o que aconteceu? Mesmo assim, ela, apesar de não saber o que estava acontecendo com ela, pela questão do esquecimento, ela acabou se reunindo aos próprios irmãos que tinham revoltas contra ela, com os obsessores. Então, de alguma forma, ela conseguiu ter alguns resgates e conseguiu ter algum aprendizado. Como a gente sabe, a gente sempre aprende, a gente nunca retorna, né? A gente pode até estacionar, mas a gente não volta ou desaprende aquilo que a gente aprendeu. Então aqui a questão é, será que ela teria melhorado ou não? E aí sim, porque ela sofreu tantos golpes no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, que de alguma maneira ela conseguiu alguma melhora. Mesmo assim, em algumas reencarnações, ela teve algumas situações bastante desastrosas e ela acabou tendo algumas outras dívidas que ela teve que resolver a partir daí. E na verdade, qual foi a intenção dela agora nessa próxima reencarnação? Ela teria que ter 5 filhos, dentro desses filhos, alguns desses obsessores a quem ela tinha prejudicado no passado. E isso seria o que ele chamou de uma trajetória de uma alma em busca da luz. Então, na verdade, nem sempre a gente consegue, numa reencarnação só, pagar todas as nossas dívidas, né? Então, na verdade, a gente vai tipo homeopatia, né? De pouquinho em pouquinho, vai tratando aos pouquinhos, vai melhorando, vai estacionando, vai voltando, para que a gente possa relembrar realmente tudo aquilo que a gente fez e que a gente possa pagar essa conta, não de uma maneira só. Então, nem sempre, às vezes a gente até comenta isso, né? Por que tem certas pessoas que têm tantos problemas? É porque ela consegue dar conta dos problemas. Já outros parece que não acontece nada, né? Não é que não acontece nada, talvez nosso irmão não esteja ainda em condições de poder resolver ou poder saldar os seus problemas e as suas dívidas. Então eles falam muito nessa questão do fator tempo. Então, com alguns passos, Silas conseguiu que essa mãezinha fizesse realmente o trabalho de parto. Ela conseguiu, então, receber essas crianças. Iria, então, resolver a questão da maternidade, que a gente sabe que, na verdade, é uma das grandes mediunidades, é o recebimento e o acolhimento de espíritos reencarnantes. Realmente é uma missão de todas as mães e que pode modificar a vida de cada uma dessas mães. Então, na verdade, tudo isso, o que a gente acha importante é que a gente, quando está aqui, não falo da gente como médium, que dentro da casa, às vezes os mentores, eles fazem um esforço sobre-humano, né, de trazer essas pessoas para nós.
A gente não sabe nem como essas pessoas batem as nossas portas com esses dramas que a gente não sabe de que época são, de que maneira são, de como são. E são dramas de uma profundidade extrema. E a nossa função é receber essas pessoas com o nosso coração e realmente acolher essas pessoas. Isso é um dos grandes aprendizados que a gente vai ouvir aqui novamente, mais um pouco, mas que talvez o Centro Espírita tenha de mais importante, que é o acolhimento dessas almas. Eu vou trazer um caso agora que já é nosso, né? É bastante interessante, que ele é um caso de quase 2 anos de tratamento, que fez acompanhamento com a gente, e fala um pouquinho disso que eu estou conversando. Então, é uma moça de 35 anos, que veio para nós com um diagnóstico já de um tumor cerebral maligno no lobo frontal, que fica aqui na frente, e ela tinha feito a ressecção cirúrgica desse tumor maligno, mas não foi uma ressecção cirúrgica total, foi parcial. Então ainda ficou um pedacinho do tumor, não foi possível retirá-lo totalmente, porque a gente sabe, se a gente retirar tudo, às vezes lesa mais o cérebro do que retirando parte dele, só que era um tumor maligno, né? Então essa moça já veio pra gente bastante ansiosa, porque ela já estava em trabalho de paz, ela foi orientada para vir com a gente nas quintas-feiras e fazendo quimioterapia. E a primeira pergunta que ela fez foi: será que eu não posso fazer uma cirurgia espiritual para retirar o resto do tumor que eu tenho? Né? Bom, então aqui é bem legal, né? Isso aqui é uma ressonância nuclear magnética, tá? Isso aqui seria mais ou menos o que seria uma ressonância normal, exceto por isso aqui. Então a gente vê que tem os ventrículos que são como se fosse uma asinha de borboleta, tá vendo? Então isso aqui foi antes da cirurgia e aquele depois da cirurgia. Então a gente vê uma lesão aqui, olha, isso aqui é o tumor dela, isso aqui é o cérebro todo, tá? Olha o tamanho do tumor e do edema que ela tinha antes da cirurgia, né? Obstruindo completamente esses ventrículos, né? Dando uma hipertensão intracraniana. E aqui foi o pós-operatório, logo depois da cirurgia. A gente vê uma melhora importante, a não ser pela persistência ainda de uma pequena lesãozinha aqui nessa região. Bom, a orientação veio através do nosso médico Conrado, do nosso orientador médico espiritual, que é o Dr. Albert, né? Não fazemos incisões cirúrgicas, mas nada impede que possamos auxiliar na contenção do crescimento desordenado. Porque depois do processo cirúrgico, a gente ainda tem resquícios que não puderam ser retirados nesse instante. E aí ele fala diretamente para a paciente: dizemos para nós mesmos: aqui estou, Senhor, e farei tudo que estiver ao meu alcance para que o que me ofertas possa ser colocado na direção do meu progresso e da minha regeneração física e perispiritual. As transformações ocorrem na noite silenciosa e escura, e os nossos olhos não podem captar. O mais importante nesse tipo de tratamento, em qualquer paciente oncológico, como também nos outros casos, é o processo de adesão. O que viemos buscar? Como estamos nos conectando com esses eflúvios, com essa energia que está sendo nos repassada durante o passe? Ou seja, é a autocura, né? E que emanam de forma a potencializar, inclusive, os tratamentos que são realizados para a absorção das nossas células. Então, isso é uma coisa importante que a gente já coloca logo que o paciente chega, né? E que a gente nota que o paciente ele tem que querer se curar, ele tem que aderir ao tratamento no sentido pleno, acreditar naquilo que ele está fazendo e acreditar que aquilo vai ter uma solução positiva. Numa outra orientação, nós recebemos o quê? Que a doença é um chamado. E sempre o que a gente tem que esperar não é a cura, mas a transformação. Porque a cura, ela pode ser momentânea e imediata. Mas a transformação nos coloca numa rota de crescimento inegável e sem possibilidade de retrocesso. Muitas vezes o paciente pode até ir a óbito. Mas se a gente conseguir uma transformação na vibração, na forma dele pensar,
na forma de como ele encara a doença, isso vai refletir para o futuro dele do ponto de vista da saúde espiritual. Porque aqui a gente está falando de corpo físico. E a gente está preocupado não só em tratar o físico, mas mais do que isso. O indivíduo pode estar totalmente saudável do ponto de vista físico e estar muito doente do ponto de vista espiritual. E ao contrário também. Ele pode estar muito doente, como essa moça, do ponto de vista físico, mas se a gente conseguisse melhorar as condições energéticas, as condições de pensamento e de vibração, isso iria contribuir muito para o tratamento dela e para a própria recuperação dela como pessoa. E essa moça caminhou muito bem. Ela teve isso começou em junho de 2011, né? Em novembro de 2012, a ressonância de crânio era praticamente a mesma que a gente viu no pós-operatório, o tumor não cresceu. Ela recebeu 6 sessões de quimioterapia e agora, em março de 2013, ela teve alta de neurologista. Né? E, como orientação final, a gente ouve muito isso do nosso orientador, que a partir de agora, em que a vida proporcionou mais dias, o que está fazendo você da tua existência? Com essa oportunidade nova que o Pai te ofertou, né? Por que será que foi dada mais uma chance de vida para essa pessoa? Né? Senhor, se não me permites que eu desencarnasse, o que queres que eu faça agora? E o resumo disso é a ressignificação da vida, né? Então, o que eu considero que seria a ressignificação e que eu acho que a gente vê isso em todas as pessoas que nos procuram aqui semanalmente. A vida moderna, toda essa transição que o planeta tem enfrentado, todas essas transformações transformaram o homem talvez uma cultura muito descrente, muito desesperançada. E, na verdade, o centro espírita, ou as casas espíritas, elas teriam a função de acolher essas pessoas para que elas realmente possam se sentir diferenciadas, não como escolhidas, mas como chamadas para alguma coisa que não é mais aquilo que ela achava que tinha aquele significado. E daí vai a ressignificação. Os preconceitos têm que ser deixados, conceitos que antes eram considerados como realmente corretos, têm que ser redimensionados. A morte não existe mais. Existe uma mudança de dimensão. A família terrena é uma família onde existem emoções e sentimentos, onde a gente tem que trabalhar com eles. E não fazer da nossa família aquela que vai nos sustentar como indivíduo, mas o objetivo material, o objetivo de títulos, de conquistas, de propriedades, tudo que para nós durante tantos e tantos séculos eram considerados como valorosos, a gente sabe hoje em dia que isso não é mais a verdade. Porque a gente não vai levar nada disso para o mundo espiritual. Então, na verdade, a nossa função aqui é chamar a atenção do indivíduo, principalmente nesses casos de pacientes oncológicos. Foi te dada uma nova oportunidade. Por quê? Será que é para ganhar mais dinheiro? Será que é para fazer uma pós-graduação? Então, acho que estamos aqui para refletir nós mesmos sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos pacientes. Alguém quer falar alguma coisa? Então, tem uma frase bem bonita de Eurípides Barçanufo, que ressignificar é dar sentido novo em direção ao porvir de esperanças e uma completude interior. A gente tem mais um casinho aqui que é bem interessante, bem prático, na verdade, né? Que é um rapaz do sexo masculino, com 18 anos, que tinha um quadro de uma dermatite atópica. Não sei se alguém sabe o que é, mas seria como se fossem umas lesões relacionadas a processos alérgicos, né? E associada a um quadro de ansiedade. Ele já tinha sido submetido a 4 passes e ele notou uma piora
no estado dessa alergia durante o recebimento desses passos. E aí nós recebemos uma orientação do nosso mentor, né? E o que ele coloca? Que o nosso irmão, ele precisa colocar em movimento a produção do seu ectoplasma. Na verdade, ele precisa trabalhar com afinco no comprometimento mediúnico. O trabalho mediúnico será o ponto de equilíbrio para os sintomas alérgicos que ele possa ter. Porque estaremos assim equilibrando ao mesmo tempo e o imunizando na medida em que ele coloca a produção do ectoplasma em movimento e se retroalimenta através da doação mediúnica. Ao nosso ver, esta sensibilidade exacerbada que ele tem com relação às buscas externas é o ponto que deve ser explorado, para que ele possa entender a sua mediunidade. O fato da exacerbação do quadro é porque ele estava em contato com esta energia ectoplasmática, quando buscou o tratamento espiritual. Então, quando ele foi recebendo, ele foi potencializando esta permuta e o próprio processo de reorganização foi exacerbado no quadro dermatológico. Mas o mais importante é que ele entenda que o tratamento espiritual e que a sensibilidade mediúnica não são inócuos, ou seja, trazem sim uma necessidade de reajuste, de equilíbrio, de vigilância, de disciplina, para que mantenham-se num curso realizador equilibrado. Mas sempre haverá uma necessidade dessas correções e se ele não estiver no trabalho, estará todo o tempo expressando isto no próprio organismo. Então, eu fui estudar um pouquinho o que seria o que se chama de síndrome ectoplasmática. Alguém já ouviu falar disso? Achei bonito. E achei interessante também. E tem a ver com várias doenças que a gente vê relacionadas à pele, à artrites, que eles definem como, isso foi visto na Revista Internacional do Espiritismo de setembro de 2011, isso é um artigo. Ele fala que o que seria isso? São sintomas que podem ser por excesso do ectoplasma ou por uma alteração na quantidade ou na qualidade do ectoplasma, né? Então, quais são os sintomas? É dor de cabeça, enxaqueca, enjoo, lacrimejamento, bocejos, sono, fadiga, distúrbios da pele, pode ter associação com uma doença chamada psoríase, calores, abafamento, sensações de hipoglicemia, dores nos ossos, nas pernas, e pode até ocorrer fenômenos físicos quando há um excesso de ectoplasma no ambiente. Pode ter sintomas digestivos, respiratórios, auditivos, psicológicos, inclusive com alteração do humor, com depressão, com vitimização. E a gente sabe que o ectoplasma ele pode ser utilizado, inclusive, pelos obsessores, né? Modificar esse ectoplasma, uma vez que o indivíduo ele fique em sintonia com a vibração de um obsessor. Tá? Então, o que é importante é que o excesso do ectoplasma e os seus efeitos não são a causa do desequilíbrio, e sim a sua consequência, especialmente quando eles geram sintomas importantes. Então, a gente acaba colocando para o indivíduo que ele precisa aprender que esses sintomas estão relacionados à sua mediunidade, que uma das formas dele diminuir esses sintomas seria através de técnicas que ele utilize em suas mãos, ou seja, através de passes, através de cura com a imposição de mãos, ele pode fazer até outros tipos de massagem terapia, reiki. Ele tem que trabalhar no bem, ele tem que trabalhar na caridade e colocar nisso a sua intenção de fazer o bem. E com isso ele vai transmutando esse ectoplasma, ele recebe o ectoplasma, ele tira o ectoplasma e assim ele vai conseguindo se reequilibrar e diminuir os sintomas relacionados a esse excesso de ectoplasma. No caso de obsessores, tem que ser feito um trabalho também relacionado à própria desobsessão e às vezes é necessário também o tratamento através de medicamentos, através de terapia, né? Porque tem realmente sintomas associados à parte psicossomática, principalmente. Dizem que a TPM tem uma relação também ao excesso de ectoplasma, dizem que os sintomas histéricos, né, que tem relação com o útero, tem relação com esse excesso de ectoplasma.
E na verdade o tratamento é bem simples, né? Porque o tratamento é fazer o bem, é se jogar dentro do caminho do bem e se colocar à disposição para realmente tratar e ser tratado. É um caso até bem simples, né? E que pode ser resolvido de uma forma simples, contanto que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. Alguém quer perguntar? Alguém se identificou? Muito. Muito. Bom, aqui eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Esse é um caso também bem interessante, porque é o caso de epilepsia, né? E era um rapaz do sexo masculino que ele tinha um quadro de epilepsia parcial e com episódios de generalização, há mais ou menos 8 anos. E ele tinha uma aura e sempre acontecia quando ele comia em casa. É interessante esse caso, porque ele não tinha isso quando ele estava na rua e quando ele se alimentava em outros lugares. Agora, quando ele sentava na mesa dele de almoço, ele começava a ver uma deformidade no rosto das pessoas e ele acabava fazendo crise. Bom, só para a gente entender, na verdade, essa coisa de você ter isso durante a alimentação, isso foi um ponto de fixação que o mentor nos colocava, de situações que aconteceram com ele, junto com outros obsessores, em situações de alimentação. Então, em algum momento, ele colocou isso num ponto de fixação no cérebro dele, e ele entrava em contato com esses obsessores justamente nesses momentos, onde, quando ele ia se alimentar, e ele relembrava essa situação, e os obsessores acabavam conseguindo atuar de uma maneira mais importante sobre ele. Ele mesmo dizia que quando ele rezava, ou quando ele conseguia até conter essas crises, né? Isso era interessante. E o mentor coloca que realmente foi um ponto de fixação que aí ele se colocou. E o importante é a gente entender que a epilepsia não é uma obsessão. Apesar de que algumas pessoas possam ter sintomas de epilepsia e o epilético possa ter problemas obsessivos, tá? A epilepsia é uma doença neurológica. Ela pode ter alguma relação com a espiritualidade ou com atuações da espiritualidade, mas ela também tem causas físicas. E ela pode ser mista ou não. E aí a gente fala que a grande contribuição do espiritismo, então, nessa área é apontar justamente essas causas diretas e indiretas que possam atuar sobre o indivíduo, né? Então a gente tem algumas citações na Gênese, né, que na verdade essa obsessão intensa, essa forte interdependência entre obsessor e obsediado pode levar realmente a lesões orgânicas, tá? Através desses fluidos espirituais viciados, né? E esses fluidos vão agir sobre o perispírito e que, por sua vez, vai agir sobre o organismo material. E se isso realmente for uma coisa bastante contínua, pode levar a desordens e moléstias de ordem física. Tem um outro caso bastante interessante também, que foi descrito por André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o mentor Aulus, sobre um paciente chamado Pedro, que eles assistem o encarnado tendo uma crise que eles chamam tônico-clônica generalizada. Ele teve uma crise onde ele teve uma movimentação de braços e pernas, e esse paciente ele fica totalmente desacordado. O próprio mentor, o Aulus, ele fala que é um caso de possessão mediúnica, ou seja, o paciente ele é totalmente como se fosse um transe mediúnico. Ele o obsessor acaba tomando conta do corpo do obsediado, do encarnado, por permissão do encarnado, né? E no momento que o encarnado sente que isso ocorre, ele sai do corpo, né? Ele como se não dá para os dois estarem ao mesmo tempo, e acaba tendo a queda e toda aquela situação bastante desastrosa. Enquanto isso acontece, eles fazem com que essa pessoa vá recebendo paz. Então, na verdade, não existe uma comunicação do obsessor nesse momento, porque eles conseguem, de alguma maneira, conversando com o obsessor e explicando para ele as suas condições e as condições do encarnado, né?
Então, na verdade, é isso, né? Assim, são alguns casos, a gente tem muitos casos, o que a gente tem entendido, existe uma semelhança bastante grande em todas as orientações que a gente tem recebido, que são estimular em todas as pessoas que vêm nos procurar a adesão, o entendimento da doutrina, o conhecimento básico do Evangelho de Jesus, que são coisas simples que todos nós podemos praticar, que a doença vem por algum motivo, nos chamando, que seja para refletir sobre um passado onde a gente continua repetindo determinados comportamentos e a gente acredita que esses comportamentos são certos. A sociedade hoje nos estimula a esses comportamentos. Então a doença às vezes vem e a dor às vezes vem para nos fazer refletir sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o que está acontecendo conosco. E às vezes a gente precisa realmente ser paciente para poder ser um bom médico. Às vezes a gente precisa passar pela dor para a gente entender a dor do outro. Então a gente como médium, como médico, como passista, cabe a nós às vezes sofrer as maiores dores, as maiores dificuldades, porque é aí que a gente vai exercitar o nosso testemunho e a nossa capacidade de transformação, inclusive da aceitação ou não da nossa doença física. Alguém quer falar alguma coisa? Falei muito rápido? Doutora, eu só diria o seguinte: excelente a sua apresentação, a sua aula, no meu entender, que nos trouxe e revivemos ensinamentos que muitos de nós já deixamos de lado. Isso foi muito importante e que Deus te abençoe. Obrigada.